Olá, turma! Mais um dia de aula e após um feriado, vamos voltar com nossos estudos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Então, fique atenta à dica de sempre. Organize todo o material, deixe tudo à disposição e encontre um local adequado para seus estudos. Na aula de hoje, iremos trabalhar em língua portuguesa, leitura e escuta. O texto 1, que fala sobre notícia publicada em jornal na internet. Aula do dia 9/12 de 2020, uma quarta-feira. E o que vamos aprender hoje? Hoje nós iremos fazer a leitura de uma notícia, observar o assunto e a organização dessa informação. Então, ao ler a notícia, observe bem direitinho qual assunto essa notícia está trazendo e como se dá a organização do corpo dessa notícia. E para fundamentar nossa aula, nós temos aqui essa imagem. Observe a imagem. Eu sou solidário. São crianças protegendo-se da chuva com uma folha de bananeira em Kalimantan, na Indonésia, em 2012. Então, aí, o que eu vejo, na sessão que eu vejo? Você pode conversar com alguma pessoa próxima a você, os familiares, fazer as seguintes perguntas. O que esses meninos estão fazendo? Para onde será que estão indo? Será que a chuva os pegou de surpresa? A folha que um dos meninos carrega parece pesada? E o que eu sei? Agora fale de você. Você já vivenciou uma situação como essa? Já ajudou alguém em situação difícil? Costuma prestar algum tipo de auxílio? Então, aqui no texto 1, você vai ler uma notícia publicada em um jornal na internet. Observe com atenção o assunto e o modo como o texto está organizado. E a notícia é: jovens espalham cabides nas ruas para doação de agasalhos. Iniciativa surgiu em Porto Alegre e se espalhou por toda a cidade brasileira. Um projeto nascido numa tarde fria em Porto Alegre, em 2013, entre uma colherada e outra de caldinho de feijão, vem para aquecer o inverno de quem precisa. E surgiu de uma ideia simples: espalhar cabides pela cidade para que qualquer um pudesse pegar ou doar agasalho. Então, observe bem direitinho a imagem, o corpo da imagem, como eu falei no início da aula. No último dia 21 de junho, quase um ano após o almoço inspirador, as amigas Luana Flores, 30 anos, Helena Legunes, 22, e Laura Camardelli Brum, 24 anos, espalharam os primeiros cabides em 3 pontos da capital gaúcha e criaram a página do projeto no Facebook, Amor no Cabide. Não passava de um teste. Ninguém esperava que desse tão certo, conta Luana, administradora. E deu. Os exemplos iniciais se multiplicaram por meio de outros voluntários. Dezenas de cabides se espalharam por Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e por outros estados como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Na página no Facebook, as fotos do projeto e os pontos do amor em todo o Brasil estão divulgados e já são quase 7.000 seguidores. O trio garante que não tem segredo, é descomplicado assim. Se você tem agasalho, amor, sorriso, doe. Se você precisa, é seu. Você se dá conta de que quando faz o bem para os outros, acaba fazendo bem para si mesmo, conclui Laura. Tantas palavras. Na seção Tantas Palavras, vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra voluntário. Se você não tiver um dicionário, você pode acessar a internet e procurar o que é voluntário. Ou se você já sabe o que é voluntário, parabéns. Qual dos significados se aplica ao trecho abaixo? Os exemplos iniciais se multiplicaram por meio de outros voluntários. E na seção para compreender o texto, um pouco de conversa. Que acontecimento é relatado nessa história?
O que significa dizer que o projeto nasceu entre uma colherada e outra de caldinho de feijão? Por que o nome do projeto é Amor no Cabide? Por que esse fato foi publicado em jornal? Você conhece algum projeto de doação de roupas em sua cidade? Se conhece, sabe como funciona? E agora vamos partir para a compreensão. Fique sabendo. A notícia é um texto jornalístico que relata um fato atual de interesse público. Ele apresenta em geral os seguintes elementos: o título, o subtítulo, texto em destaque logo abaixo do título, que traz mais detalhes sobre o assunto, também chamado de linha fina. Se vocês perceberam, após o título, tem ele, que nós chamamos também de manchete, a letra bem menor. Um parágrafo inicial chamado lead, com informações sobre o que aconteceu, quando, onde, como e quem é porquê. E o corpo da notícia, desenvolvimento do assunto. Então, está aqui a organização do corpo de uma notícia. Então, vamos sublinhar no texto o subtítulo da notícia. Pinte o quadrinho com a informação dada no subtítulo. O projeto de doação de roupas foi um grande sucesso apenas em Porto Alegre? Ou o projeto de doação de roupas cresceu e atingiu outras cidades? Questão 3. Em sua opinião, o título e o subtítulo fazem o leitor se interessar pela notícia? Por quê? Quarta questão. Releia o primeiro parágrafo na notícia, o lead. Complete as questões com as expressões do quadro. As expressões são por quê, o que, quando, onde, quem e como. Então, vocês vão completar esse texto abaixo usando essas expressões. Letra B. Que expressão do quadro não foi usada nas perguntas? Em que partes da notícia é possível saber quem criou o projeto? E agora eu fico sabendo. Uma notícia ela pode trazer depoimento das pessoas envolvidas com o fato. Esse depoimento pode vir marcado por aspas ou travessão. Então, lá no corpo do texto, tem o depoimento das próprias pessoas que criaram o projeto, onde tem as aspas e os travessões, depoimento dessas. A notícia reproduz o depoimento de duas pessoas. Quem são essas pessoas? Que importância tem esses depoimentos para a notícia? E na seção de olho na linguagem? No primeiro parágrafo da notícia, a jornalista escreveu que o projeto veio para aquecer o inverno de quem precisa. O que significa aquecer o inverno? Releia o trecho. E deu. Os exemplos iniciais se multiplicaram por meio de outros voluntários. O que se refere à expressão e deu? Marque o sentido da expressão deu certo, tem no texto. Acertou o presente oferecido, obteve lucro, foi bem sucedido, aconteceu no momento adequado. Como a jornalista demonstra que o projeto deu certo? Explique com suas palavras. E na questão 8, vocês vão escrever uma frase empregando a expressão dar certo no sentido de que você assinalou. Na seção Fique Sabendo. A notícia ela pode ter fotos que ilustram e esclarecem as informações, como a que nós acabamos de ler. A foto é geralmente acompanhada de legenda, lá na foto tinha a legenda, frase curta colocada ao lado ou abaixo dela para explicar ou acrescentar informações ao que foi noticiado. E agora vamos ler para se informar. Converse com os colegas, ou seja, converse com as pessoas da sua casa. O que você achou mais interessante nessa notícia e por quê? Você já tinha lido alguma notícia sobre solidariedade? E nessa notícia, falar sobre solidariedade, estamos trabalhando educação e valores. Os exemplos iniciais se multiplicaram por meio de outros voluntários. Dezenas de cabides se espalharam por Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e por outros estados como Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse é um projeto fácil de ser realizado?
O que é necessário para realizar o projeto? Se fosse participar do projeto, o que faria? Para participar do projeto é necessário ter dinheiro? Essas são as perguntas que você pode falar aí e já estamos falando em solidariedade. Então, de acordo com todas as explicações, vocês vão responder as questões das páginas 152 e 158. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível. Se for sair, tome os devidos cuidados, usando máscara e álcool gel, fazendo toda a higienização do seu corpo. Um grande abraço da professora Marlene Feitosa.